Olá pessoal do segundo ano, sejam bem-vindos, tá? Nossa primeira videoaula, certo? Nós vamos tratar hoje de um assunto que nós já vimos em sala, tá? Que são os pronomes complemento e o nosso último conteúdo que foi os tempos compostos, tá certo? Então, peguem os livros de vocês, peguem os cadernos, vão comparando as nossas anotações, os exercícios do livro, para melhor esclarecer e relembrar esses assuntos que já foram mencionados, tá? Começando, pronomes complemento, aqui é só fixando o que é que nós vamos ver na aula de hoje, tá? E os tempos compostos. Então, pessoal, pronome complemento em espanhol, lembra que eu tinha dito a vocês que a função dele basicamente vai ser evitar a repetição. Ou seja, ele vai ser substituível. Como assim? Quando eu tenho, por exemplo, a seguinte situação, eu até mencionei com vocês esse mesmo exemplo, eu acho. Eu encontro com uma amiga, uma situação hipotética, tá? Eu encontro com uma amiga e eu vou comentar com uma outra pessoa. Então, por exemplo, seria mais ou menos assim. Ontem eu vi Gabriela na praça. Então, quando eu comento com uma pessoa que também a viu, eu estou evitando a repetição do Gabriela. Como assim? Quando eu falo, ela também a viu, eu estou querendo dizer que o a viu está se referindo a quem? A mesma pessoa que eu falei anteriormente, a Gabriela. Então, pessoal, os pronomes complemento, eles vão auxiliar o verbo e vão evitar essa repetição, que é uma coisa desnecessária, tá? Então, como é que eu vou aqui classificar os pronomes complemento? Lembra, tem os de objeto direto e o de objeto indireto. O que vai mudar um e o que vai mudar outro? Vamos ver aqui as anotações, por exemplo. Maria escreveu uma carta para mim. Como é que eu poderia, pessoal, reescrever essa frase trocando por pronomes complemento? Eu vou usar do raciocínio que uma carta é um pronome, é um substantivo feminino e a carta foi escrita direcionada para uma pessoa, no caso, para mim. A carta foi escrita para minha pessoa. Então, pessoal, o que está sublinhado, eu vou analisar. É objeto direto ou objeto indireto? Lembra que eu falei para vocês que quando for objeto indireto, vem junto de uma preposição? Como, por exemplo, o para. Então, quando você faz a pergunta ao verbo e ele lhe dá uma preposição, então é objeto indireto. Quando não há essa preposição, é um objeto direto, tá? Então, como é que você vai pensar aí na sua substituição? Lembra que eu falei que quando o substantivo for feminino singular, eu vou substituir pelo pronome lá, porque significa em português a, que é um artigo. Então, o que é que houve aí? O que é que eu fiz nessa frase? Eu substituí o me por qual sentença? Para mim. Ou seja, isso aqui eu posso substituir apenas por um único pronome, tá? E assim como eu fiz com o lá, que eu substituí pelo quê? Pelo carta. Então, eu reescrevendo a frase utilizando os pronomes complemento, a frase ficará Maria me la prestou. Outra informação importante em relação a essa frase é que em uma mesma frase eu posso ter pronomes diferentes, ou seja, em uma mesma frase, pessoal, eu posso ter objeto direto e objeto indireto. Mas se eu tenho a mesma frase, os dois pronomes, qual é o que eu vou colocar na frente? Então, quando houver essa situação, eu vou colocar o complemento indireto e depois o complemento direto. Eu vou fazer uma troca.
Como eu fiz aqui, ó, para mim é um objeto indireto. Então, me está vindo na frente como complemento indireto, tá? Aí, pessoal, lembra também que, além de vir os dois em uma mesma frase, obviamente eu posso ter só um. Posso ter tanto o indireto como o direto, aí vai depender da frase em si, né? Então, vamos analisar essa segunda frase. Entrego la pelota a Marcelo. Pessoal, então, o que está sublinhado nós vamos analisar? La pelota, que é a bola, e a Marcelo, tá? A bola é um substantivo feminino, né? E está no singular. E Marcelo, pessoal, é uma pessoa. Então, eu posso usar tanto lo, nesse caso. Lembra, pessoal, que eu também disse que há uma possibilidade da gente usar o le quando eu me referir a pessoas. Então, se encaixa as duas formas. Eu posso colocar o lo, assim como eu posso colocar o le também, tá? Então, se aqui eu posso colocar o lo ou o le, por que na minha frase reescrita eu tenho um se? Por que apareceu um outro pronome? Lembra, pessoal, que eu disse que nós precisamos evitar o choque entre dois pronomes, evitando assim o leísmo. O que é isso? Eu não posso, é um choque, né, de sons que eu não posso ter. Então, para evitar esse encontro, automaticamente eu vou substituir o complemento indireto pelo si. Então, eu não posso ter lo e lá, eu não posso ter lo e le, não posso ter lá e lo. Então, todos esses pronomes com L, por isso que chamado leísmo, eu não posso fazer com que ele se choque com outro pronome parecido. Então, quando aparecer isso em uma frase, então você lembra, eu não posso fazer essa combinação. O que é que eu vou fazer então? Eu vou trocar pelo se, tá? Que foi o caso aí dessa frase. Se eu não tivesse feito essa troca, a frase ficaria Lola entrego. Pessoal, não pode, tá incorreto. Lembra que nós fizemos no livro vários exercícios em relação a essa troca de pronome? É só você dar uma olhadinha, né? Refaz. Eu sei que teve gente que não conseguiu fazer, que ainda não tinha um livro, que não entregou essas atividades. Então, é uma oportunidade para você fazer, tá? E se você tem dúvida, apaga, vê esse vídeo e refaz, né? Para as coisas ficarem mais claras. Então, por que apareceu o se aqui nessa frase? Para evitar o choque entre o pronome lo com o pronome lá. Tranquilo? Então, pronto. Aqui eu coloquei a particularidade dessa frase e a troca do lo pelo si. Assim como também eu posso trocar quando vier o le. Porque no caso, a Marcelo, eu poderia usar o pronome le também. Então, olha como é que ficaria a frase. Lela entregou. Então, estaria incorreta. E mais uma vez eu teria que substituir o le pelo pronome se, tá? Vamos seguir aqui. E em relação à posição dos pronomes complemento, pessoal? Foi comentado também com vocês que eles podem assumir duas posições, tá? Quais? Próclises e ênclises. Mas o que é isso? Bom, próclises es quando el pronombre viene antes del verbo, ou seja, quando o pronome vem antes do verbo. Exemplo, te llamaré a las 6. Aqui eu tenho o meu pronome e em seguida eu tenho o verbo que está flexionado no futuro. Então, obviamente, meu pronome veio antes, assumindo a posição de próclises.
E a outra posição? Ênclisis, que seria, obviamente, después del verbo. Como, por exemplo, llámame a las 6, tá? Aqui, ó, o me vem depois do verbo, representando essa posição aí, lá, ênclisis. Pessoal, mas agora vocês me perguntam, mas quando eu vou saber que eu vou usar antes ou depois do verbo, que é uma própris, que é uma ênclise? Então, ó, antes do verbo, eu vou usar praticamente em todos os tempos verbais. Eu costumo dizer que eu vou usar antes do verbo quando o meu verbo está flexionado em algum tempo verbal. Seja presente no indicativo, seja passado, seja futuro, pretérito imperfeito, ou seja, o verbo está conjugado em algum tempo verbal. Se tiver, eu vou usar antes do verbo, tá? E quando é que eu vou usar depois? Quando é que vai ser uma ênclise? Eu vou usar depois quando o verbo estiver em 3 situações. Quais são? O gerúndio, que é uma ideia de continuidade, mas aí você pergunta, como é que eu vou saber que o verbo vai estar no gerúndio? É só relembrar, pessoal. Lembra, o gerúndio é aquele que termina em ando ou yendo. Tendo atenção que há gerúndios irregulares, tá? Mas isso aí é um outro assunto que nós vamos entrar mais a fundo posteriormente. É só você lembrar que, basicamente, a maioria dos verbos do gerúndio terminam ou em ando ou yendo. Então, quando tiver essa situação, você acaba colocando o pronome antes ou depois do verbo? Depois do verbo. Assim como também eu tenho a opção do infinitivo. Quando é que eu sei que o meu verbo está no infinitivo? Quando ele termina nas conjugações. AR, ER ou IR. Assim como o imperativo, tá? Se ele estiver conjugado no imperativo, ou negativo ou afirmativo, eu vou usar o meu pronome complemento depois. Tá certo? Gente, é um depois que é junto ao verbo. Não é um depois separado, tá? Ó, ele vem colado ao verbo, não é separado como quem vem antes, tá certo? Vamos seguir aqui. Sim, ó, só voltando aqui para vocês verem quais são, né, esses pronomes complemento, tá? Pus aí que o pronome complemento direto, ele vai receber a ação direta, e o indireto, uma ação indireta, e quando há uma pergunta ao verbo, ele vem seguido de uma preposição. Aí vamos relembrar quais são esses pronomes complemento. Bom, eu não coloquei a diferença aqui do objeto direto para o indireto, porque basicamente não muda. O que vai mudar é o ser, que ele vai aparecer no complemento do objeto indireto para justamente evitar aquela repetição que eu expliquei para vocês, tá? Então, qual é o pronome da primeira pessoa? O yo, ele vai ser representado pelo me. O tu, ele vai ser representado pelo te. Aí eu tenho uma divergência do lá, do lo e do le, certo? O lá, pessoal, eu vou usar como feminino singular. O lo, masculino singular, e o le, lembrando que você vai se referir a nome de pessoas. Por isso que aquele exemplo que eu dei logo no começo da nossa aula, do Marcelo, eu poderia assumir tanto o lo como o le para representar, né, essa substituição. Primeira pessoa do plural, que seria nós outros, eu vou representar com o pronome nos. Segunda pessoa do plural, vós outros, é o pronome os. E, obviamente, que eu vou colocar, né, os meus pronomes no plural. Los para masculino plural, las para feminino plural, les também entra no plural. E aqui, novamente, entra o si, né, o se, para poder fazer aquela, evitar aquele choque, né? Agora nós vamos entrar nos tempos compostos, que foi a nossa última aula, foi nosso último conteúdo. Nós não pudemos, né? Fizemos alguns exercícios sobre isso, tá certo? Foi o que até mencionei com vocês, que eu não vou estar frisando tanto na conjugação verbal,
Porque tem alguns tempos verbais que está em desuso, mas que o livro, né, mencionou a título também de informação e para ampliar nosso conhecimento. Então, pessoal, eu separei esses 3 tempos compostos porque são os que são mais utilizados, tá certo? Mas depois nós vamos sim fazer comentários e exercícios sobre os que ainda estão no livro. Uma informação importante sobre os tempos compostos, pessoal, é que todo tempo composto em espanhol ele é formado pelo verbo haber mais o particípio. Aí, só frisando agora, vamos relembrar rapidamente como é que eu formo o particípio de um verbo? Lembra, tudo em relação a verbo, eu tenho regular e irregular, sempre. Então, vamos rever aqui como é que eu formo o particípio. Eu vou pôr R de regular, tá? Como é que eu formo o particípio de um verbo regular? Eu vou partir do princípio que eu vou pegar o meu verbo no infinitivo, tá certo? E a partir daí eu vou analisar qual é a conjugação verbal, tá? Aqui, a R, primeira conjugação. Então, eu já descobri qual é a conjugação do meu verbo. Então, a partir daí eu vou acrescentar ado para colocar o meu verbo no particípio. Então, pessoal, como é que seria o particípio do verbo amar? Eu vou fazer simplesmente uma troca. Onde tem a R, eu vou colocar ado. Então, o particípio do meu verbo amar ficará amado. Vocês estão pensando que é a mesma coisa do português? Sim, é a mesma coisa do português, o que facilita mais, né? Mas aí se eu tenho, por exemplo, um verbo que termina em ER ou IR, temos a sorte de ter a mesma regra, os 2 tipos de conjugação. Se meu verbo termina dessa forma, como o verbo comer termina, eu vou fazer também a troca, tá? Ó, do ER e eu vou acrescentar o ido. Então, como é que ficará o particípio do verbo comer? Comido. Se for um verbo que termina em IR, o verbo partir, pensaria do mesmo jeito. O verbo partir ficará partido. Então, a regra dos regulares, pessoal, é basicamente você colocar ado ou ido a depender da conjugação, tá? Ó, ado ou ido. Mas agora os irregulares. Bom, vocês me perguntam dos irregulares, eu vou dizer a vocês que para os irregulares eu não vou dar nenhuma regra, até porque não existe, tá? Então, como é que eu vou saber o particípio de um verbo irregular, por exemplo? Você vai, pessoal, ter que fazer mesmo o uso desses verbos, como, por exemplo, o particípio do verbo fazer, que em português é feito. Eu não posso dizer fazido, né? Não tem essa regra. Então, fazer em espanhol é hacer. Então, como é que seria o particípio do verbo hacer? Hecho. Que em português, feito. Outro verbo, o verbo ver. Qual é o particípio do verbo ver em português? Visto. Então, no espanhol é a mesma coisa. Geralmente, quando o verbo é irregular no português, em espanhol ele também adere a essa irregularidade. Mas aí, como é que a gente vai aprender esses verbos irregulares? Nós vamos aprender na prática, vamos estudar, né? Porque quanto mais a gente se exercita, a gente vai melhorando o nosso espanhol, tá certo? E é importante também a gente ter isso em mente. Então, dá uma busca aí na internet, vê no livro de vocês. Essa questão de particípio, o livro não está abordando tanto, né? Porque se pressupõe que você já saiba. Então, dá uma olhadinha na internet, tem muitos verbos irregulares, como o verbo morir, poner, o hacer, o verbo escrever, né? Então, tem vários verbos irregulares que vale a pena você, né, ter esse conhecimento também mais a fundo, tá? Então, vamos voltar aqui para os tempos compostos. Todo tempo composto é formado pelo verbo haver mais particípio. Primeira informação, tá? Qual é a outra informação? Para que eu vou usar cada tempo composto? Se ele é formado, se ele tem uma mesma estrutura, o que os difere, né?
É justamente a forma como eu utilizo. Como, por exemplo, o pretérito perfeito, que ele pode ser chamado de perfeito composto. Pessoal, quando é que eu vou utilizar o perfeito composto? Para falar de uma ação passada com extensão do presente, tá? Ele é o que eu digo de um passado recente, certo? O pretérito plusquamperfeito, eu vou falar de uma ação anterior a uma outra ação, tá? E o futuro, obviamente, eu vou falar de uma ação que terá sido concluída em uma outra ação futura. Tem algo a ver com o futuro e eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos para vocês conseguirem identificar cada pretérito aí, tá? Como nessa primeira frase, esta semana ha cambiado mucho el clima. Essa primeira frase eu estou conjugando com o pretérito perfeito. É uma ação que ela está estendida. Esta semana ainda não acabou, então ela está com uma extensão no presente, tá? Segunda frase. Quando llegué al cine, la película ya había empezado. Ou seja, é uma ação que está acontecendo anterior a uma outra ação. Quando eu cheguei ao cinema, o que aconteceu com o filme? Ele já tinha começado. E a última nós vamos usar com o futuro perfeito, tá? Ó, mi hermano está enfermo, seguro que habrá comido algo que le hizo mal. Pessoal, no livro de vocês podem olhar como é o verbo haver conjugado em cada pretérito, tá? Porque como eu estou dizendo a vocês, o que eu estou querendo de vocês é que vocês, nesse momento, saibam identificar qual é o pretérito em cada frase, para que ele é utilizado, certo? Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês. Vou passar um exercício em relação a esse assunto, que vai ser disponibilizado no Classroom. Eu vou estar disponível também no Classroom para tirar dúvida, né? Para dar esse feedback para vocês. E eu espero que vocês façam as atividades, deem um jeitinho, tá? As aulas, nós estamos preparando todo o carinho do mundo para vocês. É importante que vocês também nos dêem esse retorno. Próxima semana virá uma nova videoaula com outros assuntos. E aí, no decorrer do tempo, a gente vai se adaptando. Essa é a melhor forma. Estamos todos com saudade de vocês. Espero que todos estejam bem e fiquem com Deus, tá?